Nesta 7ª temporada, o podcast Diálogos da Educação visitou o planejamento estratégico do Sindiúpes, realizado em Guarapari, com toda a diretoria e as coordenações municipais, para conversar com alguns convidados, entre eles o professor Antônio de Pádua Araújo, coordenador-geral do MOVA-se, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Ceará. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou Pádua Araújo, professor Pádua Araújo, coordenador-geral do Sindicato MOVA-se, né? Sou professor da SEDUC do estado do Ceará, né? E nesse momento estou exercendo um mandato sindical que me faz estar afastado das salas de aula, mas ao mesmo tempo me dá uma grande responsabilidade de estar na luta pelos trabalhadores, não só da educação, mas os trabalhadores do serviço público de uma forma geral. O MOVA-se é um sindicato que foi o primeiro sindicato a ter, sindicato geral de servidores públicos, a ter uma carta sindical. Ele nasce... Explica assim, por que o nome do sindicato é MOVA-se? Pronto. Ele nasce da junção de vários movimentos de categoria. Então, o pessoal da EMATES se juntou com o pessoal ainda não tinha... vamos lá, EMATES se junta com a Assembleia Legislativa, que se junta com obras públicas, que se junta com segurança pública. E aí, esses movimentos convergem, né, para a luta comum, né? Então, o nome do sindicato é MOVA-se porque significa Movimento de Valorização, né? MOVA, Movimento de Valorização, -SE, dos servidores estaduais. Então, é MOVA-se. É um sindicatão que envolve muitas categorias. Quantas categorias? Pronto, é um sindicato geral, um sindicato que envolve 42 categorias, representa 42 categorias. Nós temos desde policiais civis, nós temos policiais militares filiados ao sindicato. Não é muito interessante, pessoal. É proibido policial militar se filiar? Não. Se filiar, pode. Ele não pode ter sindicato. Policial militar ainda não pode montar sindicato. E nem pode ser diretor sindical, mas pode se filiar, entendeu? Entendi. Então, desde policiais militares, aí você tem os trabalhadores da educação, você tem obras públicas, tem saúde, administração penitenciária, saúde. A nossa principal base, inclusive, é a da saúde, né? Temos 2.000 filiados da saúde. 1.800, 2.000. Como é que esse sindicato, aqui no Sindiúpes, você conhece, temos um sindicato que é específico da educação pública de todo o Espírito Santo e de algumas redes municipais. Uhum. Como é que esse sindicato de vocês, o MOVA-se, ele se movimenta para atender a essas várias categorias que se juntaram nesse movimento? É um grande desafio, né? Primeiro porque não ser sindicato de base, porque o sindicato de base ele é, como o Sindiúpes, completamente dedicado a uma categoria. Então, se torna, vamos dizer assim, para o dirigente sindical, mais fácil entender todo o processo de legislação, uma secretaria só para dialogar. No nosso caso, não. Como nós somos 42 categorias, então nós precisamos ter dentro do sindicato, na estrutura do sindicato, na direção do sindicato, membros dessas categorias. Então, quando a gente vai formar uma diretoria do sindicato MOVA-se, nós fazemos o quê? Primeira coisa, a gente traz representantes das mais diversas categorias para integrar a executiva. E nós temos também as nossas diretorias regionais, que são pelo estado do Ceará inteiro. São 184 municípios. Dizer que o estado do Ceará tem 149 mil quilômetros quadrados. Ele é 3 vezes o tamanho do Espírito Santo. Então, para a gente dar conta de todas as regionais do estado,
não só eu tenho que ter pessoas de todas as categorias, mas também eu tenho que ter pessoas de todas as regionais, de todas as áreas do estado do Ceará. Então, é um trabalho gigantesco, né, de representação. E não é fácil. Ao mesmo tempo que não é fácil, né, é importante dizer, ao mesmo tempo que não é fácil, é um trabalho de uma dimensão muito complexa, mas é um trabalho que enriquece muito. Essa troca de experiências, esse andar pelas secretarias, faz com que a gente tenha um conhecimento muito vasto sobre a estrutura do Estado. Pois é. Na questão da educação, como é que vocês atuam? Como é que que- como que vocês conseguem, já que existe tanta gente, tantas categorias representadas, vocês é que fazem a negociação específica dessa categoria ou a negociação é só, assim, no geral, é com vocês e depois... Porque existem os sindicatos de professor. Sim. Pois é, eles não foram extintos. Apenas existe um sindicato que congrega a luta no geral e os sindicatos fazem a luta específica. É exatamente isso? Deixa eu lhe explicar uma coisa. O MOVA-se ele é fundamental na determinação do índice anual de reajuste dos servidores do Estado inteiro. Então, em E primeiro aí lugar, inclui a educação. isso. Então, nós temos na mesa central de negociações justamente para trabalhar essa negociação junto ao governo do Estado do Ceará para definir um reajuste. Então, nós estamos na mesa central e as diversas categorias possuem suas chamadas mesas setoriais. Então, por exemplo, a mesa da educação, nós temos dois sindicatos, né? Um sindicato, a APOC, que é a Associação, é o Sindicato dos Professores, e a ACEC, que é a Associação dos Servidores, que são os técnicos, são os trabalhadores, que não são professores, são os educadores, né, que é o pessoal desde da merendeira até o pessoal, o porteiro, os serviços gerais, os trabalhadores da educação. Esses dois elementos, e eles são formados, tanto a APOC, o presidente da APOC é filiado ao MOVAS, como a presidenta da ACE, que é filiada ao MOVAS. E até recentemente fazia parte nossa. De negociação setoriais também. Então, nós fazemos parte de uma enorme quantidade de assentos setoriais. E isso, na sua opinião, traz um ganho maior para o servidor? Essa valorização realmente acontece? Isso é um desafio, né? A gente nunca pode dizer que essa valorização ela é plena, né? Primeiro, mas eu falo em relação ao movimento, a relação de vocês estarem mais juntos, mais unidos. Olha, é justamente um grande desafio, porque quando se monta um sindicato de categoria, né, muitas vezes, a depender das lideranças que estão ali à frente, você tem ou não essa fortificação da unidade. Então, nós estamos sempre perseguindo o caminho dessa unidade, de tentar ter uma boa relação com todos os sindicatos, com todas as associações. Então, nesse sentido, o MOVAS faz parte de um fórum chamado FOASPEC, que é um fórum que junta sindicatos e associações. E lá a gente dialoga com todo mundo. Qual é a sua experiência? O que é que o senhor veio trazer de novo para a direção do Sindiúps? Nós vamos dialogar com a categoria, porque as pessoas não compreendem muitas vezes que o que acontece hoje, as dificuldades vividas pelos trabalhadores estão dentro de um conjunto que nós chamamos de lutas de classe. Hoje nós temos uma grande disputa pelo orçamento público do Estado. Para onde vão os recursos públicos do Estado do Espírito Santo? Né? Para que políticas públicas? Porque existem duas frentes hoje antagônicas. A frente do empresariado, a frente
dos ricos, né, que desejam que, primeiro, um Estado mínimo, que pregam um Estado mínimo, que pregam a redução dos investimentos nas políticas públicas e que, ao mesmo tempo, disputam as políticas públicas, seja através da montagem de organizações sociais, seja através da montagem de cooperativas, seja através de muitos mecanismos onde ele vai de drenando esses recursos, né? em que ele vai drenando recursos do Estado. Entendi. E, por outro lado, nós somos frentes organizadas de trabalhadores. E, como frente de trabalhadores, nós somos essa contra-hegemonia. É aí que entra a importância da valorização dessas lideranças sindicais. O trabalho que é desenvolvido pelos trabalhadores militantes do Sindiups, dos líderes, do presidente, da diretoria, das coordenações regionais, de todos os que fazem parte do Sindiups, é um trabalho de contra-hegemonia, é um trabalho que luta para fazer com que esses recursos públicos do Estado pertencem ao povo, são captados através de impostos que o povo pobre paga, né? Que mais paga o imposto é o mais pobre. Então, eles possam retornar a estas pessoas através de políticas públicas de educação, de saúde, de saneamento básico, de segurança, de lazer, de cultura. Então, é muito importante, de saúde pública, que é fundamental. Então, que não falte a rouparia, que não falte o alimento para o paciente, que não falte o esparadrapo na emergência, que não falte o gesso quando é necessário, que não falte o médico. Então, para onde vai esse recurso público? Quem defende esse recurso público e esse que se transforma em política pública e vai ajudar a população, somos nós, sindicalistas. Então, o nosso trabalho ele é fundamental. Daí é a nossa fala de hoje. É dialogar e falar da importância que nós temos de nos preparar sempre, de estudar, de estar prontos para esse embate, né? Inclusive, dominar os números. O grande desafio da gente é ter esse domínio dos números do orçamento público, né? Saber para que lado vai o dinheiro do povo. Pois é, esse ano, fiscalizar, né? Esse ano na rede estadual aqui do Espírito Santo, o governo do estado não reajustou, ou pelo menos não previu ainda o reajuste dos salários para o ano de 2025, mas deu um abono de R$ 3.800 para o pessoal da ativa e de apenas R$ 1.000 para os aposentados. Isso contra foi uma surpresa para o sindicato, porque há uma mesa de negociação sempre aberta com o governo do estado. E havia, nessas reuniões, já havia uma discussão prévia de que haveria reajuste salarial. Aí, de repente, o governador anunciou na rede social de que teria o abono. Os aposentados ficaram felizes da vida, mas quando souberam que era R$ 1.000, aí foi uma tristeza total. Sim. Porque ele não valoriza os que estão aposentados. Sim. Como é que é isso no Ceará? O Ceará não foge dessa realidade, né? Nós tivemos entre 2010 e 2012, né, um governador do estado do Ceará que fez com que os trabalhadores do serviço público tivessem uma perda de 33% de seus salários, né? Ou seja, teve anos em que o governador não dava nenhum índice de reajuste zero. E aí, como é que a gente paga a conta, né? Se subiu o preço da conta da água, da conta da luz, subiu as tarifas do telefone, subiu a tarifa do remédio, subiu tudo e o governador dava zero de aumento, né? Então, ao longo Você fala dava zero, não dava reajuste. Zero. Então, não dava nenhum reajuste. Então, isso gerou um grande problema, inclusive para o sindicato, que a gente ia organizava a luta, foi para cima, mas o governador não deu ouvidos aos trabalhadores. E essa perda ela está se acumulando ao longo de anos, né?
O atual governador do estado do Ceará, o Mano de Freitas, ele já fez 2 negociações, né? Com muita dificuldade, lógico. O primeiro ano ele respeitou a database, até porque ele pagou o retroativo, mas este ano ele deu um reajuste em julho para pingar na conta do trabalhador em agosto, sem retroativo, sem nenhum retroativo. Quer dizer, isso já representa também perda salarial para o trabalhador. Então, E o piso? é difícil. O piso, né? da categoria para o professor, ele é cumprido? É cumprido. O piso Só na parte inicial ou também na carreira? Na carreira. Inclusive, o que acontece? Varia muito, essa questão do reajuste varia muito de acordo com o poder de mobilização da categoria. E os professores do estado do Ceará, eles têm um enorme poder de negociação e um enorme poder de mobilização. Então, eles conseguem parar a cidade de Fortaleza durante a sua negociação, o processo de negociação do seu reajuste. Então, todos os anos tem as paralisações da educação, que elas são muito fortes. Então, o governador tem uma tendência a ouvir mais. O que é que eu quero dizer? Quero dizer para você que não faz parte da educação a importância de se mobilizar dentro do seu sindicato, de buscar a melhoria. Porque, por exemplo, as pessoas dizem, mas o reajuste de 2024 foi 5,62, né? E foi sem retroativo. Aí eu digo assim, o reajuste foi do tamanho da sua mobilização. E aí nessa hora a pessoa diz, você tem razão. Não foi para a rua, não fez greve, não se sindicalizou, não fortaleceu o sindicato. Não lutou. Não quer. Pode ter, né? Não lutou, porque ninguém vai para o céu sem morrer, eu diria assim, né? Ninguém vai para o céu, ninguém chega acima, ninguém alcança alguma conquista sem lutar. As conquistas são resultados da luta e da organização dos trabalhadores. Então, a mensagem que eu coloco precisamos cada vez mais nos organizar, fortalecer as entidades sindicais, participar das mobilizações para que a vida do servidor público continue melhorando. Eu achei muito interessante essa história de um sindicato englobar tantas categorias, tantas pessoas diferentes, tantos servidores públicos, porque na verdade todo mundo é servidor. Sim. Não dá para você ser patinho que realmente ser isso. Sim, claro. E eu acho que essa divisão que existe hoje, aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem o Sindi Público, tem o Sindi UPS, tem o Sindi Saúde, tem... Uhum. Eu não estou falando das categorias particulares, porque a negociação é diferente. Estou falando do setor público. Uhum. Tem os médicos, tem os... Então, assim, eu achei muito interessante. E eu acho que deve ser uma experiência muito desgastante, mas também muito valorosa. Né? Muito cansativa, mas também muito rica. Experiência muito rica. Né? Faz com que a gente conheça a realidade de milhares. Né? Assim, nós temos 148 mil funcionários públicos no estado do Ceará. Você imagina, né? Tem funcionário público que recebe, sei lá, R$600 por mês. Como a gente transforma a realidade desse funcionário público? Né? O que a gente faz para ajudar ele? Então, nós estamos... É uma batalha, né? Diária. Diária. É um matando um leão por dia. Entendeu? Assim, vamos usar um termo melhor, né? Cortando esse dobrado todo dia. Aí é o que nós fazemos todo dia. Professor Pádua, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. E eu espero que a sua vinda ao Espírito Santo, eu não sei se você já conhecia o Espírito Santo. Pois a gente tem um estado muito lindo. Muito lindo. Muitas mesmo. atividades, se puder curtir a muqueca capixaba, que é o nosso prato. Eu já comi ontem uma de badeja, adorei. Pois mas é um prazer muito grande. Obrigada pela nossa conversa. Obrigado. Eu que agradeço. E é isso. Mais uma pessoa importante que a gente entrevista, que a gente conversa aqui no podcast do Sindi UPS e Diálogo da Educação. Eu quero pedir para você, como eu sempre faço, sindicalize-se. Importante a sua participação no sindicato para fortalecer a luta dos trabalhadores. Não é benesse de patrão, não é benesse de governador, de prefeito. Todos os direitos da classe trabalhadora são conquistas dos sindicatos. Participe.
Obrigada. Vamos nessa. Um abraço. Valeu.